Então eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá no livro de Juízes, o texto que estamos usando, para início. Juízes, capítulo 3. Estamos vendo sobre esta necessidade de que esse julgamento do Senhor em Cristo Jesus alcance a nossa vida, como casa de Deus, como igreja do Senhor. O mesmo desejo do coração de Deus que ouvimos ontem, através dos nossos irmãos, aquela figura maravilhosa ali do livro de Levíticos, Quando houvesse lepra na casa, havia a necessidade de todos aqueles procedimentos, para que a casa ficasse limpa. E realmente pudesse ser habitada. Mas havendo recusa total, absoluta, depois que todas as tentativas, vamos dizer assim, do Senhor de restaurar aquela casa, se não houvesse resposta, nós ouvimos que aquela casa deveria ser destruída, e considerada imunda e lançada para longe, do povo de Deus. E nós temos visto no Novo Testamento que o juízo de Deus deve começar pela casa de Deus, para que haja todo um ajustamento em relação a Cristo, que é o varão aprovado por Deus. E nós temos aprendido que tudo aquilo que não for ajustado em Cristo não tem parte com o Senhor, não permanecerá na presença de Deus. E bem-aventurado, somos nós como igreja do Senhor que, por graça dele, estamos sendo ajustados a Cristo. Porque onde isso não ocorrer, será destinado, será esquecido na perdição. A palavra de Deus nos ensina isso de forma muito clara. Então aqui em Juízes, nós estamos vendo ali na história de Israel, nessa verdade do Senhor sendo trabalhada na vida dos filhos de Israel, e ainda através daquelas figuras, daqueles tipos, que teriam o seu cumprimento, a sua plenitude, na igreja do Senhor Jesus. E nesse capítulo 3, a partir do versículo 7, que temos lido, até o versículo 11, nós temos um texto que fala que o povo de Israel, conhecendo a vontade do Senhor, conhecendo a lei de Deus, mas não permanecia nela. E se envolvia com a idolatria, com aquilo que não era o propósito de Deus, e caíam, Os filhos de Israel caíam nas mãos dos seus inimigos. E várias vezes, no meio da dificuldade, eles clamavam a Deus, que na sua misericórdia vinha ao encontro deles, E Deus levantava um juiz que julgava o povo, ou seja, novamente chamava o povo para que se ajustassem à vontade de Deus, à lei de Deus. E quando isso ocorria, Israel então conseguia se livrar daquele opressor, que num certo momento era uma nação, em outro momento era outra. E Deus sempre levantava um homem, um servo dele, para conduzir esse processo. E nesse texto aqui nós temos um exemplo disso. Então vamos fazer a leitura para a gente recordar. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto
aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim 8 anos. Então clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou. E esse libertador foi Otoniel, que era sobrinho de Caleb, né? Filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel. E saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. E se você continuar a leitura, você vai ver que assim que esse líder morreu, Israel retorna para o pecado, para o mesmo erro e para uma nova escravidão, né? Mas o que nós temos aqui? Temos frisado muito, né? Que Israel só conhecia a vitória, a paz e aquela vida normal diante do seu Deus quando Israel era julgado. Ou seja, quando a vida, os caminhos do povo de Israel eram de novo, né, ajustados com a lei de Deus, com a aliança que o Senhor tinha com o seu povo. Mas todas as vezes que Israel quebrava isso, Israel conhecia o cativeiro. Então, irmãos, Israel nunca teve paz e nunca teve uma vida normal na condição de povo de Deus quando se afastou deste julgamento, ou quando Israel saiu, né, dessa condição de estar com o povo ajustado à vontade do Senhor. Quando Israel saiu, todas as vezes que saiu, Israel se colocou debaixo de derrota. E o pior de tudo, Israel deixou de ser aquilo que ele foi chamado para ser, né? Um povo para a glória do seu Deus. Um povo que andasse com o Senhor seu Deus. E experimentasse, né, na sua própria vida os propósitos eternos do seu Deus. Porque quando Israel se afastava disso, Israel ia servir, né, outros deuses. Israel se colocava a serviço, né, e à disposição de outros interesses, que nós sabemos que não são outros senão os interesses e os caminhos do próprio diabo, né, segundo o Novo Testamento. Vemos também lá em Tiago, já no Novo Testamento, um texto correspondente a esse, né, que nos ajuda bastante. Vamos ler novamente, Tiago, capítulo 4, depois do livro de Hebreus. Aqui Tiago está falando pelo Espírito de Deus à igreja, aonde a realidade, né, de todas estas coisas devem se cumprir. Tiago 4,4. Infiéis. Veja como esse versículo começa, né? Infiéis. Se fossem fiéis, nada do que está na sequência estaria aqui, né? Mas porque são infiéis, assim como foi infiel em Israel tantas e tantas vezes, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Toda vez que Israel fazia amizade com os Balaíns e com o poste ídolo, a ira de Deus se acendia contra Israel. Ou seja, a amizade acabava e uma inimizade, né, se levantava.
Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não tem nenhum espaço aqui para neutralidade. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Ou Israel servia o Senhor, ou servia o poste ídolo. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? O que a Escritura afirma? Tiago está dizendo, vocês acham que aquilo que a Escritura afirma é algo que não deve ser levado em conta? Né? A Escritura afirmou, mas ela afirmou em vão, não tem valor? Lógico que não, né? Então o que a Escritura afirma? E que não pode ser de maneira nenhuma considerada uma coisa vã? É com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo, que ele fez habitar em nós. É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então a Escritura afirma isso. Que o Espírito Santo de Deus, né, que o Senhor fez habitar em nós, ele anseia com ciúme. Ou seja, ciúme do seu povo, ciúme da sua igreja, ciúme da sua casa. Antes, ele dá maior graça pelo que disse. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Vocês percebem, irmãos, que Israel não podia prevalecer contra os seus inimigos se primeiro não se sujeitasse a Deus, ou não fosse julgado por um juiz? O que o Tiago está falando aqui? A mesma coisa. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Então, resisti o diabo, e ele vai fugir de vocês. Antes de ser julgado, Israel podia fazer o que quisesse. Podia treinar a guerra, podia formar um exército gigantesco. Podia ter a melhor estratégia de guerra, as melhores armas. Nada disso daria vitória para Israel. Se ele fosse à batalha, ele seria derrotado. Nem o sofrimento de Israel, nada disso podia mudar aquele quadro. Só tinha uma coisa que mudava aquele quadro. Era quando Israel se sujeitava a Deus. Quando Israel permitia que o juiz colocasse as coisas nos seus devidos lugares. Quando isso ocorria, Israel ia para a guerra, e muitas vezes Israel foi para a guerra sem nenhuma arma. No caso de Gideão, eles foram para a guerra com um cântaro, um pote de barro com uma tocha de fogo acesa dentro. 300 homens para lutar contra um exército que o texto fala que era que nem gafanhoto, cobriam a face da terra de tanta gente. E Israel venceu. Serviram os midianitas muitos anos. Depois, 300 homens, sem nenhuma espada, a princípio. Apenas com um jarro de barro, uma tocha de fogo dentro e com uma buzina na boca. Mas porque eles haviam se sujeitado a Deus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. O diabo só foge de alguém que está sujeito a Deus. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Nunca o inverso. Nesse contexto que estamos vendo aqui.
No texto lá de Juízes que lemos, Israel serviu aquele rei lá da Mesopotâmia há 8 anos, né? Ele serviu 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gemeram, choraram, estribucharam, né? Morreram, e nada disso resolveu. Mas no dia em que eles resolveram clamar ao Senhor, o Senhor veio ao encontro deles. Porque foram eles que viraram as costas para o Senhor. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. O que nós ouvimos ontem? E vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Tudo isso aqui, né, nós podemos colocar debaixo dessa expressão que estamos usando, né? Julgados por Deus em Cristo Jesus. É em Cristo que estas coisas são estabelecidas, né, na nossa vida. Amém, queridos? E nós paramos, né, domingo passado, aliás, atrasado, né, lendo Hebreus, versículo 12 e 13, e compartilhando com os irmãos, que o instrumento que o Espírito Santo de Deus vai usar e usa sempre para julgar a igreja em Cristo Jesus é a sua palavra. Não é assim? Sempre foi assim. É a palavra de Deus, a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, que é o instrumento usado pelo Espírito Santo para nos julgar em Cristo Jesus. Vamos ler esse texto novamente. Hebreus, volta um pouquinho aí, está em Tiago, capítulo 4. Versículo 12. Diz assim, porque a palavra de Deus, ela é viva. Se a palavra de Deus ela é viva, nós sabemos que a palavra de Deus é uma pessoa, né? A palavra de Deus é o próprio Cristo. Temos muitos mistérios aqui, muitas realidades espirituais profundas. No Evangelho de João, capítulo 1, a palavra de Deus diz, né, que o Verbo, que é Deus e que estava com Deus, se fez carne. Então nós sabemos que Cristo é o Verbo de Deus. Que Cristo é a palavra de Deus. Que em Cristo a palavra de Deus se manifestou. E o autor de Hebreus está dizendo que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou adaga, né, de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Coisa maravilhosa, não é, irmão? O sacerdote, quando ele ia oferecer um sacrifício no templo, sob o regime da lei, uma das coisas que ele fazia, irmão, era pegar essa adaga e abrir o cordeiro. Ele abria o cordeiro em 2 partes. E ele ia examinar as vísceras do cordeiro, as partes internas do cordeiro, para ver se ele não tinha defeito. Então ele não só examinava o cordeiro por fora, para ver se ele não era aleijado, né, se não tinha algum defeito, se não tinha algum ferimento,
Mas para conferir o cordeiro por dentro, ele usava essa adaga, esta faca. Ele abriu o cordeiro em duas partes e aí ele olhava por dentro. Porque em alguns sacrifícios, né, eram oferecidas as vísceras do animal. As gorduras internas do animal eram oferecidas a Deus. E tudo isso precisava ser inspecionado. Quando você encontra na palavra de Deus, no contexto da lei, aqueles sacrifícios onde a gordura do animal está sendo oferecida a Deus, esses sacrifícios são tipos da comunhão que aqueles que estão em Cristo desfrutam com Deus. As gorduras eram partes nobres dentro desse contexto de oferta a Deus. E elas eram oferecidas ao Senhor. Elas não podiam ser comidas, porque elas falavam da comunhão que o homem tem com Deus. Aquilo está para Deus. E o sacerdote, com esta adaga, ele investigava, né, a oferta por dentro, para ver se não tinha defeito, se não tinha algum problema que impedisse que aquele animal fosse oferecido ao Senhor. E o autor de Hebreus está dizendo que o Espírito Santo, ele tem a verdadeira adaga, né? Para examinar, não os cordeiros que eram oferecidos lá no templo, mas os filhos, aqueles que ele comprou com seu sangue. E essa adaga que o Espírito usa é a palavra de Deus que é viva. E ela é muito cortante, né? O autor diz aqui que ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito do homem. Aquelas duas partes lá do animal apontam para isso tudo aqui. Então a palavra de Deus vai separar o que é do homem, o que é da carne, né? O que é da alma. O homem natural, ele é um homem almático, né? É um ser que é governado por sua própria alma. E isso nunca vai agradar a Deus. Mas o homem novo, ele é um homem espiritual. Ele é um homem nascido do Espírito. Ele é um espírito com o Senhor. E é este homem espiritual que deve reinar, que deve governar a sua vida. E a palavra de Deus, ela julga isto. E faz a devida separação. Ela vai denunciar sempre o que é nosso, o que é humano, o que é da terra, o que é deste mundo, o que não tem lugar diante do Senhor, daquilo que é celestial, daquilo que procede de Cristo, daquilo que é obra do Espírito Santo, daquilo que agrada o coração de Deus, daquilo que realmente tem a ver com os interesses e os propósitos eternos de Deus. Neste lado, naquilo que é do Espírito, o diabo não pode tocar. Aqui nós temos um terreno vitorioso. Mas aquilo que é do homem, aquilo que é da terra, aquilo que é de baixo, é um espaço, é um terreno onde não há nenhuma condição de prevalecer contra o inimigo. Por que o Senhor Jesus venceu sempre? Porque ele nunca viveu sequer um minuto como homem natural. O diabo tentou, não tentou?
E o autor aqui está dizendo, né, que a palavra é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há pensamento nosso, irmão. Não há propósito do nosso coração. Coisas que passam por nosso coração, que colocados à luz da palavra de Deus não sejam denunciados ou revelados. Se tem realmente Cristo naquilo ou não. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não há como se esconder da palavra de Deus. Os homens têm fugido da palavra de Deus aqui na terra, mas não vão fugir para sempre. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou? Ele disse que todos serão julgados por sua palavra. Se você olhar para o comecinho do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro faz a primeira pregação pelo Espírito Santo, na unção do Espírito Santo, ou seja, foi a primeira vez que a palavra de Deus ali, né, manuseada pelo Espírito Santo de Deus na boca daquele homem, daquele vaso de barro, entrou em operação, trouxe um grande julgamento sobre aquela multidão. E num determinado momento, né, uma grande parte dela gritou desesperada: irmãos, o que nós vamos fazer agora? Não foi isso que aconteceu? E Pedro, pelo Espírito, disse àquela multidão: arrependei-vos. Convertei-vos, para que sejam perdoados, né, os vossos pecados. Aquela multidão não conseguiu se esconder da palavra de Deus. Porque ela é essa espada de Deus. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Esta palavra aqui está sendo declarada para a igreja do Senhor. O livro de Hebreus não foi escrito para ímpio, para incrédulos, para o mundo, foi escrito para a igreja. O autor está dizendo: nós vamos ter que prestar contas. E não adianta fugir e correr, porque nós estamos abertos diante dele. O sacerdote tinha que abrir a barriga do cordeiro para examinar dentro. Mas Deus não precisa fazer isso. Porque a palavra de Deus já disse tudo a nosso respeito, ou não? Será que quando você olha para a palavra de Deus, eu olho para a palavra de Deus, nós encontramos alguma coisa ali que sobre nós que a palavra de Deus não diz? Não tem jeito. Nós estamos escancarados ali. Para ser assim bem sucinto, né? A palavra de Deus diz que nós não prestamos. E para todo lado que nós olhamos, está ali você. Isso aí mesmo, acabou. A palavra de Deus, irmãos, ela tem, né, as nossas entranhas expostas. Está ali. Detalhe por detalhe. Se você quer saber quem você é, vai conferir lá no manual. Né? Mas está ali. É essa espada que o Senhor vai usar e usa, né, para nos julgar.
Só que essa espada denuncia quem nós somos, de forma muito clara, fazendo um contraponto com aquilo que o Senhor Jesus é. Ela só não diz que nós não prestamos, como eu acabei de dizer, né? Fazendo um contraponto, ela diz que tem um só que presta, que é o Filho de Deus. Ela diz, por exemplo, que nós somos fracos. Mas fazendo um contraponto, ela vai dizer que tem um só que é forte, que é o Filho de Deus. Um dia alguém chegou para o Senhor, para aquele que é. Mas como ele estava ali como homem, essa pessoa chegou para ele e falou: bom mestre. Qual foi a resposta dele? Bom tem um só, que é Deus. Num outro contexto, né? O próprio Senhor falou assim para os judeus: ninguém precisa dar testemunho ou falar para mim a respeito da natureza do homem, como o homem é. Aí o texto fala assim: porque ele sabia bem como que o homem é. Por quê? Porque ele estava vestido de natureza humana. Ele se fez homem. Humilhai-vos, e Deus vos exaltará. Sujeitai-vos, então vocês terão forças para resistir. O Senhor resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Porque o Senhor, irmão, está removendo, este é o grande milagre. Ele está removendo da sua igreja tudo que é velho homem. Despivos do velho homem, que se corrompe nas suas fraquezas, no seu engano, nas suas concupiscências. Mas não para aí. Ele diz: vestivos ou revestivos do novo homem, criado em justiça, retidão e santidade, segundo Deus, que não é outro senão o próprio Cristo. Então, quando pensamos em julgamento de Deus, estamos pensando nesta obra que o Espírito de Deus faz na sua casa, para remover, como nós ouvimos ontem, para raspar as paredes, para tirar as pedras cheias de lepra e levar para bem longe de nós, porque isto não procede do nosso Deus. De tal forma que Cristo Jesus, o Filho de Deus, seja formado e visto em nós para a glória do nosso Pai. Veja o que diz o Evangelho de João, capítulo 12. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. De um jeito ou de outro, agora ou depois, a palavra de Deus separará o trigo da palha.
No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 16, naquela visão que João teve do Senhor, e uma das primeiras coisas que o Senhor fez nessa revelação, né, que ele deu ao apóstolo João foi pedir a João que escrevesse, né, 7 cartas e enviasse essas 7 cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia. E nós sabemos que essas 7 igrejas, elas representam toda a igreja do Senhor, né, em todos os tempos, ou seja, desde Pentecostes até o dia em que o Senhor Jesus vai retornar. E o centro, né, o âmago destas cartas não é outro senão o julgamento, né, que o Senhor faz em relação à situação da sua igreja. Para umas, uma repreensão mais leve, para outras, né, uma repreensão bastante forte, né, e para outras, não reprovação, mas aprovação e elogio. Mas o trato do Senhor Jesus com essas 7 igrejas não é outro senão esse julgamento que ele faz como Senhor da igreja, como cabeça da igreja, né? Por isso João vê o Senhor Jesus como aquele que tem uma espada afiada na sua boca. Olha aí o versículo 16. João está contemplando o Senhor. Tinha na mão direita 7 estrelas. Se você olhar o contexto, aí você vai ver que essas estrelas estão falando da igreja do Senhor, né? E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então o Senhor é aquele que julga a sua casa por esta espada afiada que sai da sua boca, que é a sua palavra viva. No capítulo 2, versículo 16, essa expressão aparece de novo, né? O Senhor está aqui falando com a igreja de Pérgamo. E ela está sendo reprovada em algumas coisas, né? Olha o versículo 15. Outro assim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Estavam sendo reprovados por causa disso. Portanto, arrepende-te, e senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Aí está, né, o Senhor, visto por João, com essa espada afiada em sua boca, que não é outra coisa senão a sua palavra. Então, amados, quem fala com a igreja, quem busca o nosso coração para ajustes, para conserto, para cura, quem na verdade é o verdadeiro juiz de Deus, é Cristo Jesus, o Senhor. Era uma alegria lá para o povo de Israel, quando o Senhor levantava um juiz e julgava, e colocava eles de novo na vitória. Olha o privilégio que nós temos, se dermos ouvidos àquele que nos julga. A nossa vida será uma vida vitoriosa, do ponto de vista de Deus. Viveremos de fato a Canaã de Deus, que é um tipo da vida plena em Cristo Jesus. Neste livro de Romanos, já lemos alguns versículos, vamos retornar lá para ele agora.
No final do livro de Romanos, a partir do capítulo 12, nós temos algo muito tremendo, muito maravilhoso. Do capítulo 12 até o capítulo 16, nós temos, com certeza, a aplicação de tudo aquilo que compartilhamos até aqui com os irmãos, sem a pretensão de maneira nenhuma de achar que é só isso, né? Mas aqui no capítulo 12 até o capítulo 16, nós podemos ver isso de forma mais clara no Novo Testamento. Aqui nós vamos ver o povo de Deus, a igreja do Senhor, sendo chamada para o seu lugar, para a sua posição em Cristo Jesus. E aqui também nós podemos ver essa espada de Deus, essa adaga do Senhor, essa palavra viva, fazendo a obra na casa do Senhor. Aqui nós temos a aplicação daquilo que temos lá no capítulo, no livro inteiro de Juízes. Dê uma olhadinha comigo aí no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nós temos, no capítulo 12, nesses 2 versículos, algo muito precioso. Está sendo lançado para a igreja, e Paulo faz isso com um rogo, ou com a manifestação de um grande desejo do seu coração, para que os irmãos ou a igreja se apresentasse a Deus e fizesse isso pelas misericórdias de Deus. Por que ele está fazendo isso? Porque se você ler os 11 capítulos que estão antes desse capítulo 12, lógico, você vai ver a grande obra que o Senhor Deus fez em Cristo Jesus para que isso daqui fosse possível. Para Israel entrar em Canaã, foi feita uma grande obra. Desde o chamamento de Abraão, Isaac, Jacó, e depois a história deles no Egito, as 10 pragas lá no Egito, o Êxodo e todos aqueles acontecimentos ali no Sinai, no deserto, 40 anos no deserto, depois eles entram na terra e agora finalmente podem desfrutar da terra e obter as promessas que Deus fez para eles. Ao invés disso, eles vão cair em cativeiro. 11 capítulos, Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, falou da grande obra que o Senhor fez. Em Cristo Jesus. Algo infinitamente maior do que aquela que foi feita com o povo de Israel. Nesses 11 capítulos nós temos a eternidade sendo revelada, os segredos do coração de Deus sendo revelados. Aquilo que estava na mente do Senhor lá nos tempos eternos.
até chegar aqui no capítulo 12, onde nós temos uma nova e eterna aliança estabelecida. Um sangue purificador, fruto do sacrifício do Filho de Deus, oferecido pelo Espírito Santo de Deus, que salva eternamente aquele que crê no Senhor. Nós temos aqui toda a graça de Deus que foi derramada, o derramar do Espírito Santo. Até aqui nós temos o povo colocado debaixo da justiça, outorgada por Deus, fruto da sua graça. O homem redimido, o homem perdoado. Enfim, tudo está pronto, tudo está completo. Podemos dizer que verdadeiramente a igreja está além do Jordão. A igreja está na verdadeira terra prometida. A igreja, sim, possui essa herança bendita em Cristo Jesus. Ela foi feita participante do Filho de Deus. Ela é a casa de Deus na terra, a morada do Senhor na terra, o testemunho do Senhor na terra. Ela sim foi abençoada com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Absolutamente nada Deus reteve do seu povo, escondeu do seu povo. Tudo foi dado a ele em Cristo Jesus. O grande privilégio, a grande glória de estar unido a Cristo, ser o corpo de Cristo, ter Cristo como seu cabeça, como seu Senhor, ser a noiva do Cordeiro. Tudo foi declarado, revelado, testemunhado até o capítulo 12 de Romanos. Glórias e glórias. E então, pelo Espírito Santo, Paulo vai dizer aos irmãos: irmãos, ou como um vaso nas mãos do verdadeiro juiz. Aqui está o verdadeiro juiz, o Senhor Jesus, uma espada afiada na sua boca, usando um vaso de barro, porque quem fala aqui é o Senhor. É Ele que fala na sua casa. Porque foi Ele que deu à igreja profetas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. A palavra é dele. Ele vem e diz ao seu povo: rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, diante de tudo que o Senhor fez por nós, diante da tão grande salvação que nós fomos colocados nela, em Cristo Jesus, não pode ser diferente o nosso próximo passo. O que o Senhor aguarda e espera da sua igreja não é outra coisa, senão isto daqui. Rogo-vos que apresenteis o vosso corpo. Rogo-vos que sejam de fato um culto a Deus na terra, que seja uma adoração a Deus na terra, que seja um testemunho na terra. Era isso que o Senhor Deus esperava de Israel, buscava em Israel. Havia feito grandes coisas para que Israel pudesse ser. Mas Israel, ao invés de ser o que deveria ser, ele foi adorar os Balaíns.
E ele foi adorar o poste ídolo. O que falar da igreja? Nós somos alcançados para o Senhor. Para esta posição, para esta vida, para este fim, para esse destino. Para sermos culto a Deus, agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Este é o nosso culto, o nosso destino. Por que o Senhor Jesus é a vara de medir de Deus? Porque Ele foi tudo isso aqui. E é tudo isso aqui eternamente. Consagração, adoração e comunhão. Não vos conformeis com este século. Israel se conformou com este século. Israel fez o que os demais homens faziam. E foi fazendo cada vez mais. Chegou uma hora que Israel quis ter também um rei, como os demais povos tinham um rei. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este século. Irmãos, Israel foi chamado para ser um povo separado. Os filhos de Israel não podiam se casar com mulheres estrangeiras. E as filhas de Israel não podiam se casar com homens estrangeiros. Eles não podiam fazer aliança com nenhum outro povo. Eles não podiam viver como os demais povos viviam, porque eles eram do Senhor. Vocês acham que nós podemos? Quando Israel tentou, achou que dava, ele foi escravizado. E Israel estava se movendo num tipo, numa figura, ainda não era a realidade. O que dizer de nós? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Israel se conformava à justiça de Deus, Israel experimentava a paz. No texto que lemos de Juízes, a paz nos dias de
Otoniel durou 40 anos. 40 anos de alegrias. 40 anos sem medo, sem nenhum tipo de opressão. 40 anos em que eles puderam servir e ter comunhão com o Senhor. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, a igreja só pode conhecer de fato paz, ou a paz de Deus, se ela estiver aqui. Nós só podemos conhecer de fato a alegria do Senhor se estivermos nessa posição, nessa condição. Nós só podemos conhecer a vontade de Deus se estivermos aqui. O que é conhecer a vontade de Deus? Deus se move segundo o conselho da sua vontade. E é segundo esse conselho da sua vontade que Deus tem feito todas as coisas em Cristo Jesus, seu Filho. Se não houver essa rendição de nossa parte, esta separação em nossas vidas, não teremos paz, não gozaremos das coisas maravilhosas da vontade de Deus e nem conheceremos os caminhos de Deus. Mas, se a resposta do nosso coração for diferente, esta é a nossa parte. Do versículo 3, do capítulo 12, até o final do livro de Romanos, a palavra de Deus estará julgando o povo de Deus, a igreja do Senhor, para que ela seja de fato trazida e mantida nesta posição aqui e nessa experiência que nós temos aqui no versículo 1 e 2. Israel estava longe. Deus levantava um juiz. Ele pegava o povo, julgava o povo pela palavra. O povo voltava ao seu lugar, à sua posição. E a vida vitoriosa se tornava deles novamente. Eram trazidos para aquele lugar que lhes pertencia. Irmãos, esse é o nosso lugar. Lugar de profunda comunhão com Deus. Lugar de total consagração e de santificação ao nosso Deus. Um lugar aonde desfrutamos a vida abundante com o Senhor e aonde temos sobre nós uns céus abertos. Mas para isso a palavra de Deus tem que buscar a nossa vida, nos nossos descaminhos, nos nossos erros, naquilo que pertence ao velho homem, e nos tirar de lá, resgatar o nosso coração completamente, para que esse lugar aqui seja nosso, por experiência. E é isso que o Espírito de Deus vai fazer, usando Paulo, até o final desta carta. Porque não é possível viver esse versículo 1 e 2 sem que haja um trabalhar profundo da palavra de Deus na nossa vida. Não tem como.
Por que que às vezes a nossa mistura não nos incomoda, ou até mesmo não temos consciência dela? Porque ainda não permitimos que a palavra de Deus mostre isso para nós, que estamos misturando. O pai de Balaão tinha na sua casa, ele era um israelita. Ele era um judeu. Judeu não. Esqueci o nome da tribo, deixa para lá. Ele era um israelita, conhecedor da lei. Mas ele tinha dentro da sua casa um altar a Baal. E a coisa que Gideão mais temeu foi derrubar o altar de seu pai. Que loucura, irmão. Aquele homem que tinha a lei, que proibia severamente, duramente, quem praticasse esse erro. Já não se incomodava mais com o erro, tanto é que construiu para Baal um altar dentro da sua própria casa. Com a ajuda do Senhor, pedindo ao Senhor que, na sua misericórdia, nos dê graça, nós vamos dar uma olhada, devagarinho, juntos, até o final de Romanos, e vamos ver essa espada de Deus tratando com o seu povo. Veja o que diz o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Aqui a espada de Deus está operando. É o primeiro grito do verdadeiro juiz. Cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos? Que nós temos que tomar muito cuidado acerca da maneira como nós nos vemos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. O que nós pensamos a respeito de nós? A palavra de Deus está dizendo que nós devemos pensar acerca de nós com o quê? Moderação. O que significa moderação? Quem pode me dizer? O que é como que é uma pessoa moderada? Quem pode ser chamado de moderado? Hã? Não tem exaltação. O que mais? Equilibrada. Moderação é nem mais, mas não só isso, né? Mas também não menos. Ou uma visão, uma compreensão de si mesmo, a respeito de si mesmo, né? Justa. Não podemos olhar para nós e acharmos que somos mais do que somos. E não podemos olhar para nós com uma visão que diz, né, que determina, que fala que somos menores do que somos. É preciso moderação. Agora veja como está na sequência.
Por que deve ser assim? Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Por que devemos pensar com moderação? Nem mais e nem menos. Porque aquilo que somos em Cristo procede de Deus. O medidor não somos nós, mas é o próprio Deus que nos salvou. Se tivermos uma visão acerca de nós que ultrapasse aquela grandeza, vamos dizer assim, que o Senhor determinou para a nossa vida, erramos. Se tivermos uma visão inferior àquela grandeza que o Senhor nosso Deus determinou para nós, erramos. Ou seja, o que somos em Cristo não é determinado por nós, procede do próprio Deus. Paulo ele faz uma pergunta para os irmãos de Corinto que estavam se gloriando. Ele fala, se por acaso o que vocês têm, vocês não receberam? A resposta é positiva, né? Aí ele fala, mas se vocês receberam, por que vocês estão se gloriando? Ou seja, o que eles eram, grande ou não tão grande, aquilo procedia de Deus. Foi uma dádiva de Deus. Faz parte da soberania de Deus. Então é necessário pensar com moderação. Tem um versículo na palavra de Deus, em Marcos 10, 44. Eu queria que o irmão lesse para nós. Qualquer irmão que achar aí. Primeiro, faz favor, lê para nós. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Aqui, loucura, né? Quem quiser ser o primeiro, tem que ser servo de todos. Esse versículo de Marcos 10, ele é um bom parâmetro para a gente perceber o nosso tamanho. Se quiser uma coisa bem prática, né, para medir o seu tamanho, aqui eu tenho um jeito de olhar isso. O senhor falou que quanto mais servos nós somos, ou quanto menores nós somos, de fato, existe alguma grandeza ou grandeza na nossa vida. E essa questão de ser segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, fala então dessa soberania de Deus no trato com todos nós. Não somos nós que edificamos a casa de Deus, mas é o próprio Deus. Quando o Alain construiu a casa dele, um dia ele decidiu fazer essa janela aqui e depois se vitrou aqui, não foi assim? Falou, esse tamanho aqui fica bom. E mandou fazer.
Essa janela aí tem essa medida aí, porque o dono da casa determinou que fosse assim. Não dá para esse vitrô aqui achar que ele é a casa inteira, ou querer ser a casa inteira, ou achar que ele é um parafusinho ali da tomada. Ele tem um tamanho, ele tem um lugar na casa, ele tem uma grandeza na casa. Ele tem um valor na casa. Dentro do projeto ele tem um fim, ele tem um lugar. Aqui ele é importante, aqui ele é precioso. Esse vitrô não pode pensar além do que ele é aqui. Ele é isso aqui. E aqui está a beleza dele, aqui está a utilidade dele, aqui está a finalidade dele. Pense com moderação, pense segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, dentro dessa fé, desse projeto de Deus em Cristo Jesus, foi repartido a cada um de nós uma grandeza. E é bom que pensemos moderadamente em relação a essa grandeza. Se acharmos que somos maiores, vamos ter problema. Se o vitrô achar que é a casa inteira, ele vai explodir. Mas se ele achar que é um parafuso, ele vai também ficar muito distante daquilo que realmente ele é nessa casa. É porque nós somos. Ah, como isso é precioso. O que nós somos em Cristo. Eu estou falando daquilo que nós somos em nós. Aquilo lá não serve. Mas o que nós somos em Cristo. E ele disse algo mais uma coisa, né? Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém, absolutamente ninguém, fica de fora, não é verdade? Ninguém. Olha o versículo 6. Vamos colocar ali junto com o versículo 3. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Especialmente a primeira parte desse versículo. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. O Senhor quis que fôssemos diferentes na sua casa. Cada um de nós tem o seu lugar, a sua grandeza. Somos aquelas pedras vivas na casa de Deus, através das quais o Senhor está construindo o seu santuário, a sua morada. Nós vamos encerrar, eu queria deixar uma última frase e nós vamos pensar nisso, olhando para esse versículo 3. Nós não decidimos o que vamos ser no corpo, mas devemos ser o que fomos chamados para ser no corpo. Nós não decidimos, é o Senhor que decide. Mais uma vez, chamados por Deus para sermos ou termos uma grandeza na sua casa, nós devemos decidir ser isto que o Senhor nos chamou para ser.
Israel foi chamado por Deus, por graça de Deus. O Senhor foi lá e tirou Israel do Egito, tomou Israel para si e pôs Israel lá em Canaã. Até aí Israel não fez nada. Só atrapalhou, só deu problema, só criou dificuldade. Foi a mão do Senhor que plantou Israel lá na terra. Como o próprio Senhor disse, né? A sua vinha, foi ele que plantou, cercou a sua vinha, pôs nela uma torre, colocou água nela e ficou esperando os frutos. Só que na hora de dar fruto, ou na hora que Israel deveria escolher ser aquilo que foi chamado para ser, Israel decidiu ser outra coisa. Nós fomos chamados pelo Senhor. Fomos colocados em Cristo. Fomos colocados no corpo de Cristo. Nos foi dado um lugar no corpo de Cristo. Agora nós devemos ser aqueles que fomos chamados para ser. É aqui que o Senhor nos alcança com o seu julgamento. O que fomos chamados para ser? Um povo, o corpo de Cristo na terra, mas que, reunidos na presença de Deus em Cristo Jesus, é um santuário vivo, onde Deus é adorado. É um sacrifício vivo, que continuadamente é oferecido a Deus. É um culto que não cessa. O que nós somos? Nós somos um povo separado. Um povo que foi comprado pelo sangue de Cristo. Um povo exclusivo. Um povo dedicado somente ao Senhor, para anunciarmos as suas grandezas nesta terra. Não vos conformeis com este mundo. O que nós somos? Nós somos um povo que conhece a paz do seu Deus. Um povo que desfruta de profunda comunhão com seu Deus. E um povo que conhece a mente de Deus, os caminhos do Senhor. Nós não somos um clube, irmãos. Não fomos feitos participantes de uma instituição humana. Nós somos o corpo do Senhor Jesus na terra. A primeira coisa que a palavra de Deus quer resgatar no nosso coração está em relação a isso. O Israel era o Israel do Senhor Deus. A igreja é a noiva do Cordeiro. Que o Senhor nos ajude nisso.